O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Nesta semana estamos no mês da Bíblia, uma ocasião para meditarmos um pouco mais essa palavra de Deus. Carta aos Gálatas, aqui temos a carta aos Colossenses, essa comunidade, Paulo dando graças e agradece a Deus até pelas tribulações que ele passou por causa deles, porque todo o trabalho tem um consumo de energia que é uma morte para si, mas também é a vida. Perder a vida é ganhá-la, como diz Jesus, né? Então ele diz, considera como corpo de Cristo, solidariedade como corpo de Cristo, que é a igreja. É claro que sempre tem o perigo de pessoas se considerarem donas do corpo de Cristo, né? Ninguém não tem dono do corpo de Cristo, somos todos servidores, a começar pelo Papa. E muito menos um outro que vai querer agora ser o dono e ensinar o Papa, né? Mas é isso, o corpo de Cristo é a igreja, somos o corpo de Cristo, para aprendermos a viver o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para levarmos adiante o Evangelho, que é uma boa notícia de vida, de liberdade. Carta aos Gálatas, liberdade e não ditadura. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer e pagou caro, como nós vemos atrás nas minhas costas aqui, esse quadro da Pietà, Jesus descendo da cruz, corpo morto, nas mãos da sua mãe. Pagou preço por defender a liberdade. Assim, todos os papas, todos os cristãos vão pagar um preço por isso. E Jesus também. A gente vê que porque fez o bem, eles ficam cheios de raiva. Porque eles têm que defender outra coisa, não é a vida do pobre, do doente, não é educação para o pobre, não é isso, não. São privilégios, são escravidão, exploração, roubo desmedido, isso. Então ficaram cheios de raiva e começaram a discutir sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Contra Jesus, um evangelho forte, né? Aqui estamos no começo do Evangelho, capítulo 6, né? Jesus. Interessante, né, também esse episódio na sinagoga, porque na sinagoga é o lugar da palavra. A gente vê como Jesus, quando vai para a sinagoga, ele leu aquela passagem de Isaías, fez o comentário, todos olhavam. Qualquer homem judeu dos 13 anos em diante, depois do Bar Mishpat, que é uma cerimônia que eles têm, os judeus, e significa Bar Mishpat, filho do mandamento, então ele se torna
alguém que ama os mandamentos, que vai defender os mandamentos de Deus, que vai defender essa palavra de Deus, ele pode anunciá-la, pregá-la, pronunciá-la e fazer o comentário também na sinagoga. Então, naquele sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. A sinagoga, ele é adulto, já passou pelo bar mishpat, pode ensinar. E ele viu ali um homem com uma mão atrofiada, diz uma mão seca. E então, para começar, o Evangelho quer nos ensinar uma coisa muito forte, porque uma pessoa aleijada não podia nem entrar na sinagoga, deveria ficar fora das grades. E Jesus viu esse homem, e viu também o pensamento mau dos falsos religiosos, dos falsos pregadores, escribas, fariseus, doutores da lei, os professores de Bíblia daquela época. Né? Então, os mestres da lei observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E Jesus, conhecendo o pensamento, fez a pergunta. E é uma pergunta direta, não tem escapatória. Né? E ele pergunta, então. Primeiro manda o homem levantar-se e ficar lá no meio. Né? Levanta-te e fica aqui no meio. Nada de ficar excluído da comunidade. Como se fosse um maldito de Deus. Porque tem um problema de saúde, um problema físico, a mão atrofiada. Mas serve para legitimar, para se considerar superior, para explorar, para criar diferença, serve. Somos instintivamente competitivos, queremos ser mais, saber mais, ser melhor que os outros, mostrarmos, ostentarmos. Então serve, né? Então ele se colocou lá no meio e Jesus então perguntou para os outros, eu pergunto para vós, eu vos pergunto para a Assembleia que está ali dos homens de Israel, né? Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Ou deixar que se perca? Então, nenhuma resposta. Ele se estende a tua mão, me fez, ficou curado. Interessante a pergunta de Jesus, porque exige uma tomada de posição. Se pode fazer o bem ou não? Ou fazer o mal? No sábado, o sábado existe para quê? Qual é a finalidade da lei, se não ajudar para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja respeito da dignidade de todos? É para isso a lei. E o sábado, para poder viver e celebrar a liberdade, porque como escravos eles não tinham o sábado. E esta lei do sábado fazem remontar lá na criação do mundo, dizendo que até Deus descansou, como se Deus precisasse descansar. Né? Mas até Deus descansou. Então, o sábado, para que nós sintamos a nossa liberdade de filhos de Deus. E não voltemos a ser escravos, é o sábado. Tempo para pensar, para rezar, para fazermos comunhão, para nos encontrarmos com os irmãos, para trocarmos ideia, para rezarmos juntos, para sermos mais família. Tudo isso é o sábado. Né? E também aqui fica claro que, diante de um mal, a gente não pode ficar indiferente. Bastaria ter uma pessoa passando fome no mundo para todos nós ficarmos preocupados para salvá-lo. E não dizer, não, isso não é comigo, não é comigo. Afinal, nós existimos para fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o bem. Por isso Jesus deu essa resposta. Deu essa resposta. Né? Estendeu a mão. Arcou com as consequências. Ficou sendo mal visto. Foi capaz de pagar o preço. Não ficou em cima do muro para agradar. Né? A religião não está ali para agradarmos uns aos outros,
mas está para que sigamos o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, aquilo que Paulo fala claramente, né? E então, porque ele recebeu um cargo de Deus para comunicar a palavra de Deus em sua plenitude. Carta aos Colossenses, primeiro capítulo ainda, os Colossenses. E não servir outros deuses. Então, irmãos e irmãs, querendo colocar tudo nas mãos de Deus, o dom da vida, e especialmente da Silvia, na Itália, da Lorita, ali em Galópolis, e todos os outros aniversariantes nesses dias, por todos esses pedidos que nós temos aqui, nessa Santa Missa, vamos rezar, estarmos em comunhão, fazermos catequese, ajudarmos as pessoas a terem serenidade, para viverem a sua fé com autenticidade, e não como malditos violentos. Não como malditos violentos. Somos humanos para o amor, porque Deus é amor. Estar em comunhão com Ele. Que o Senhor abençoe de longos anos, muita paz, saúde e prosperidade para todos. De modo especial os nossos aniversariantes. Vamos então, irmão, agora fazer o nosso ofertório, cada um dentro da sua realidade, se coloca diante de Deus, ofereça um momento de oração, ofereça um sacrifício, ofereça um jejum, uma esmola, uma ajuda para um pobre, alguma coisa podemos oferecer para Deus, junto com o pão e o vinho.